Bem, boa noite. Eu agradeço de novo o convite. Fico feliz que o nosso primeiro encontro tenha motivado vocês a voltar. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu me apresento, sou professor 100% do tempo, faço a mesma piadinha da outra vez, mas há o risco dos inéditos, né? Me perguntam se eu trabalho também, mas eu só dou aula, e quando faço greve, nem isso, né? Então, o ócio é de fato absoluto, então eu preencho o tempo aqui e ali com uma ou outra viagem. O tema de hoje, liberdade, é tão consagrado na filosofia quanto o da ética. O tema da liberdade, tal qual o da ética, ele está inscrito num campo da filosofia que é a filosofia moral. Então, eu lembro vocês que naquele nosso primeiro encontro eu observei que quando você diz que a liberdade é um tema filosófico, evidentemente, a primeira preocupação é definir filosofia. E é claro que eu disse naquela época, naquele encontro, que a definição de filosofia é uma definição complexa. E por quê? Porque os conteúdos, os saberes, as reflexões consideradas filosóficas não pararam de mudar ao longo do tempo. Quando a filosofia surge 6 séculos antes de Cristo, ela corresponde a toda a reflexão sistematizada. Então, a astronomia era filosofia, a matemática era filosofia, a biologia era filosofia, cinemática era filosofia, assim por diante. De lá para cá, a filosofia foi minguando, perdendo objetos de interesse, os filósofos foram sendo vencidos nessa luta pelo direito de falar sobre as coisas, e a filosofia acabou com 3 abacaxis na mão. São 3 questões que permanecem filosóficas até hoje, e as 3 são objeto de luta e de reivindicação por não filósofos. É possível antecipar o fim da filosofia, mas enquanto ela não acaba 3 questões, o filósofo ainda tem o direito de falar sobre. A primeira questão é sobre o que é o conhecimento. Em outras palavras, o que deve passar pela minha cabeça sobre o mundo para que eu possa chamar essas ideias de conhecimento? Quais são os limites da razão para conhecer o mundo? Quais são os métodos racionais adequados para conhecer o mundo? E tudo isso recebe o nome de epistemologia, teoria do conhecimento. Primeira preocupação filosófica, felizmente não é a nossa. A segunda preocupação filosófica é a natureza do belo, a beleza, o que o mundo tem que ter para que eu deva considerá-lo belo. Será que a beleza é um dado do mundo ou é o resultado de uma alegria de quem o contempla? Questão estética, reflexão sobre o belo, também não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é a terceira. Dado que podemos viver de muitas maneiras, dado que a cada instante a vida pode ser diferente do que ela é, dado que não somos aparentemente como o vento ou a maré, que ventam e mareiam quando só poderiam fazer, afinal de contas, qual será a melhor maneira de viver? Esta reflexão sobre a vida boa atende pelo nome de filosofia moral. E naturalmente, tanto ética, tema da minha primeira palestra, quanto liberdade, bem como Deus, saúde, morte, felicidade, são temas, são conceitos inscritos no grande guarda-chuva da filosofia moral. Portanto, epistemologia, estética e moral, as 3 questões que permanecem filosóficas, liberdade é uma questão moral. Eu começo com uma provocação tipicamente schopenhaueriana. Schopenhauer é um filósofo alemão, não se preocupe com os palavrões. Schopenhauer propõe a seguinte anedota,
a seguinte provocação: se liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer, então eu preciso primeiro querer, para depois poder ser livre para fazer o que eu já quero. Portanto, de uma certa forma, a liberdade para fazer o que se quer pressupõe uma vontade que lhe é condição. Em outras palavras, se eu preciso querer para ser livre, é óbvio que eu não posso ser livre para querer. Portanto, somos escravos da nossa própria vontade. Naturalmente, é só uma provocação. Se você botar no papel direitinho, perceberá, se não entendeu imediatamente, perceberá o quanto esta provocação é inquietante. E eu comecei por ela, porque ela é o ponto de imbricação das duas partes da minha aula. A primeira parte da minha aula abordará as reflexões filosóficas que consagram aquilo que entendemos por liberdade no senso comum da cultura cristã. Isto é, a liberdade como livre-arbítrio, a possibilidade de escolher uma vida entre outras, a possibilidade de deliberar livremente sobre uma conduta, por uma conduta em detrimento de outras. Esta é a primeira parte da minha fala e os filósofos que fundamentarão esta possibilidade. A segunda parte da minha fala abordará os outros, a contrafilosofia, aqueles que defendem a tese de que o tal livre-arbítrio, a tal liberdade para escolher a vida, não passa de ignorância, não passa de ilusão, não passa de um desvio de reflexão. Este, então, são as duas partes da minha fala. Primeira parte, a fundamentação da liberdade tal como nós a conhecemos. A segunda parte, a demonstração que esses fundamentos não se sustentam. Naturalmente você já começa a se inquietar e diz, e naturalmente na conclusão o senhor dirá o que é a liberdade mesmo, não é? Naturalmente não. Se algum dia eu disser para você quem tem razão entre Platão e Nietzsche, você pode me amarrar porque eu enlouqueci. Muito bem, se nós começarmos pensando que tudo o que existe costuma ser entendido como resultado de uma ou mais causas, e nesse sentido observamos a natureza e vemos que o vento venta e venta por conta de causas que já conhecemos, a chuva chove também pelas mesmas causas. De uma certa forma, todos os fenômenos naturais, o homem investiga e acaba descobrindo as condições materiais da sua ocorrência. E, portanto, de uma certa maneira, nós estamos dispostos a admitir que tudo o que acontece no universo tem causa e, portanto, tudo o que acontece no universo não é gerado por si mesmo, mas é determinado por uma causa que lhe é exterior. Podem até olhar para si e perceber que este fenômeno que é você tem causas que transcendem a você. Então é claro que você, diante desta constatação, estaria plenamente disposto a admitir que tudo o que existe no universo é o que só poderia ser, porque as causas são o que são. E, portanto, você aceitaria com tranquilidade que o universo é regido pelo princípio da causalidade, pelo princípio da necessidade, e, portanto, neste universo, ninguém escolhe a própria existência. Neste universo, ninguém escolhe a própria maneira de estar no mundo. Ninguém delibera entre uma vida ou outra vida. Por quê? Porque a vida a ser vivida está
determinada em nexos complexos de causalidade, dos quais nem sempre temos muita consciência. Então, claro, você, para uma pera, admite isso, você, para os fenômenos da natureza em geral, aceitaria isso com tranquilidade, mas quando você pensa na própria vida, você refutaria esta hipótese completamente. E por quê? Porque, de uma certa forma, apesar de racionalmente você entender que a temperatura desta sala é a única que poderia ser, dadas as condições de refrigeração, o número de pessoas aqui dentro, os materiais que estão dentro da sala e blá, 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 blá. Apesar de você aceitar que a temperatura do croquete é a única que poderia ser, dado o tempo de aquecimento e não sei o que, apesar de você aceitar que tudo fora de você é o que só poderia ser para você, você tem a nítida impressão de que isto não funciona. Para você, você tem a nítida impressão de que não está tudo pronto, de que você não é o resultado de causalidades, mas que, pelo contrário, você é gênese da própria vida, escultor da própria existência, autor da própria vida. Curioso, porque não parece muito coerente. Então, na verdade, você precisa fundamentar esta singularidade do humano em relação a todo o resto do universo. Ninguém cogitaria no livre-arbítrio de um sapo. Ninguém cogitaria no livre-arbítrio de um tsunami. Porque você vai buscar as causas que fazem que o tsunami seja como só poderia ser. No entanto, você cogita, mais do que cogita, você toma por óbvio o livre-arbítrio do homem para viver. Então, é claro, você precisa fundamentar muito bem esta excepcionalidade, esta singularidade radical em relação ao resto do universo. E é esta fundamentação que nós faremos na primeira metade desta aula. É claro, a fundamentação disso, a mais profunda, a mais fundadora, a mais original, é mesmo de Platão. Ora, o que é que vai nos propor Platão? Bem, eu tenho a impressão que você, de Platão, deve conhecer coisas variadas, diferentes, deve ter ouvido falar a respeito. E é provável que você já tenha ouvido dizer que Platão é um pensador dualista. Naturalmente, isso faz pensar em dois, e você talvez se pergunte, mas dois o quê? Ora, é preciso que esse dois do dualismo seja entendido de duas formas. Para Platão existem, primeiro, dois mundos, e em segundo lugar, para Platão, o homem é constituído de duas partes diferentes. Então, vamos primeiro falar do mundo em Platão. Você certamente conhece a história da tal da caverna. E evidentemente que a caverna é uma alegoria que ajuda a entender, porque na caverna existe dentro e existe fora da caverna. Você se lembra da história? Escravos contemplando uma parede, observando sombras. E esses escravos nunca entenderam que aquelas sombras eram só sombras do que realmente importava, das suas realidades que estavam fora da caverna. Esses escravos nunca entenderam que aquilo era uma projeção deformante daquilo que era projetado ali. Um deles se solta, sai da caverna, e saindo da caverna, encontra a luz. Naturalmente, para quem sempre viveu numa caverna, a luz produz grande agressão visual. O tempo de adaptação é muito grande, e fora da caverna, este ex-escravo percebe o que sempre tinha acontecido. E o que é que sempre tinha acontecido? As pessoas dentro da caverna
não viam mais do que aparências, do que deformações, do que sombras, sombras impermanentes, sombras escapadiças, sombras fugitivas, sombras que dependiam de perspectivas. As pessoas não entendiam o que realmente acontecia, que do lado da caverna, de fora, estava a realidade daquelas sombras. Desesperado para contar a boa nova aos seus ex-colegas, o ex-escravo volta para a caverna. De novo, o mesmo problema, agora com a escuridão. E ele relata aos seus colegas o que ele vivenciou. Bem, os seus colegas, num primeiro momento, chacoteiam, no segundo momento, agridem, no terceiro momento, matam este que descobriu que aquilo ali era só uma sombra. Ora, o que essa história quer dizer? Esta história quer dizer que dentro da caverna é uma alegoria que indica o mundo das coisas sensíveis. O mundo que nós percebemos através dos sentidos. Para falar muito entre nós, aquilo que chamamos de mundo. O mundo dos corpos, o mundo da palestra do professor Clóvis, o mundo dos salgadinhos, o mundo de Juliana Paz, né? O mundo tátil, visual, auditivo, o mundo percebido pelo corpo. E este, de fato, é assim mesmo, um mundo de percepções de corpos, um mundo fugaz, um mundo transitório, um mundo escapadiço, um mundo onde nada permanece, tudo se escoa, tudo deixa de ser, tudo é só aparência. Afinal de contas, diante de uma mesma pessoa, podemos percebê-la de infinitas maneiras, através de infinitas sombras. E, portanto, é claro que as aparências visuais, aquilo que constatamos pelos sentidos, não nos trazem garantia nenhuma a respeito do ser. Porque o ser é permanente, o ser não deixa de ser, o ser não muda, o ser não se desloca. E, portanto, o mundo que percebemos pelos sentidos é um mundo de segunda classe, um mundo inferior. Um mundo a que estamos condenados. Por quê? Porque nascemos. E o nascimento, para Platão, é o momento em que o nosso corpo aprisionou a nossa alma. Já o mundo que está fora, o mundo que está fora é o mundo das ideias. Mundo dos arquétipos, mundo das idealidades. Então, eu vou dar dois exemplos muito diferentes. Certamente já devem ter percebido que existem no mundo infinitas galinhas. Essas galinhas são singulares, não há uma galinha igual a outra. Essas galinhas, além de tudo, nascem, vivem e morrem. Elas se deterioram. A galinha de amanhã não é igual à galinha de hoje. A galinha vista por trás não é igual à galinha vista pela frente. A galinha do vizinho é diferente da sua. E, portanto, no mundo das galinhas vistas pelos sentidos, só há singularidade, ineditismo, impermanência e corrupção, deterioração e morte. Entretanto, concordem comigo, por detrás das galinhas individuais, por detrás das galinhas singulares, existe uma estrutura da galinha. Aquilo que sem não há galinha. A ideia da galinha, aquilo que toda galinha tem que ter para ser galinha. Uma espécie de ideia de galinha, de forma perfeita de galinha. Poderíamos dizer a forma a partir da qual as galinhas do mundo tomaram forma. Mundo das ideias é o mundo das coisas perfeitas. Segundo exemplo, a aula do professor Clóvis. A aula do professor Clóvis é uma monstruosidade. A aula do professor Clóvis é uma imperfeição. É uma sombra. O que você vê aqui é um borrão. Naturalmente, o professor Clóvis dá aula, o professor Geraldo dá aula, o professor Gumercindo dá aula, o professor Asdrúbal dá aula, e todas são aulas, tanto quanto as galinhas na sua singularidade. Mas, se existe aula do professor Clóvis no mundo sensível,
é porque existe uma ideia de aula, um gabarito de aula, uma aula perfeita, uma estrutura ideal de aula absolutamente perfeita, a partir da qual as aulas de carne e osso são apenas sombras, apenas uma deformação, apenas um borrão. Professor Clóvis, aonde está o mundo das ideias? Meus amigos, o mundo das ideias está em você. Naturalmente, o mundo das ideias está em você, porque para Platão, conforme eu acabei de dizer, no nascimento o seu corpo, perceptível pelos sentidos, corruptível, temporal, fugaz, transitório, imperfeito, desejante, carente, o seu corpo aprisiona uma alma. E o que é uma alma? Uma alma é uma instância imaterial, atemporal, quer dizer, sempre existiu. E esta alma, aprisionada pelo corpo no momento do nascimento, terá que... A palavra aprisionada dispensa comentários, é de Platão, não é minha. O nascimento é o momento do encapsulamento, é o momento da prisão. Uma alma eterna, uma alma imortal, uma alma que sempre existiu, é encapsulada por um corpo fugaz, mortal, imperfeito, desejante, uma espécie de saco de batata que puxa para baixo. E esta alma, enfim, será condenada a viver com este corpo até a deterioração definitiva do mesmo. Quando então, na morte, haverá finalmente a libertação da alma pelo corpo. Ora, meus amigos, o homem então, quando está vivendo, é dois: é corpo e é alma. Muito bem, esta alma é apresentada como por Platão? Naturalmente ela não é apresentada do ponto de vista de forma, porque não tem forma. Do ponto de vista de matéria, porque não é matéria. Portanto, a alma é apresentada por Platão dentro de uma perspectiva funcional. Funcional. Platão nos explica que toda alma tem 3 partes. A primeira parte permite ao homem sentir. O homem encontra o mundo, o corpo do homem encontra outros corpos. Por exemplo, você dá uma canelada na quina da cama, não é? Então você tem a cama é um corpo, a sua canela é outro corpo, e aí você sente. O que te permite sentir é a parte inferior da alma, localizada na pelvis, no baixo ventre. A parte inferior da alma é a parte sensitiva da alma e que te permite, portanto, ter emoções, sensações no mundo. A segunda parte da alma, poderíamos denominá-la de intermediária, simbolizada no tórax, é o que Platão denomina de irascível. Em outras palavras, é aquilo que permite a você reagir. Se a primeira parte é a parte da alma que te permite sentir em você o efeito do encontro do teu corpo com o mundo, a segunda parte da alma irascível é aquela que permite contra-atacar. No marketing, posicionar-se, agredir também, mostrar a sua existência, afetar o mundo, transformar o outro. É a parte irascível, localizada no peito. Essas 2 partes da alma são apresentadas por Platão como inferiores. A parte superior da alma tem uma função. Localizada no cérebro, ela tem por finalidade pensar. Portanto, quando você fala do pensamento em Platão, saiba que na proposta idealista platônica, quem pensa no homem é a alma. A alma é a instância pensante. A alma é a instância que articula, que argumenta, que conhece, que aprende, que inova, que inventa. A alma é a instância em nós que discute a vida boa, que decide entre várias possibilidades existenciais, que cria a própria existência. Parte superior da alma. Ora, meus amigos,
Perceba que esta parte superior da alma pode ser entendida como uma espécie de caixa blindada. E por quê? Porque ela não está submetida aos afetos do corpo. Ela não está submetida aos apetites do corpo. Ela não está submetida às inclinações do corpo. A parte superior da alma é soberana. A parte superior da alma é autônoma. E, portanto, na perspectiva de Platão, é perfeitamente possível que o corpo deseje A e a alma delibere B. E por quê? Porque a alma não é matéria. E, portanto, a alma não se inscreve nos nexos de causalidade material que fazem com que o vento vente como só poderia ventar, a maré mareie como só poderia marear, a pera caia quando só poderia cair e assim por diante. Então perceba o grande fundamento filosófico que confere ao homem a liberdade que ninguém mais tem. Por quê? O homem tem a liberdade que o vento não tem, porque o homem tem alma, uma alma pensante, uma alma intelectiva, uma alma que reflete, e reflete soberanamente frente ao corpo apetitoso e desejante. Ora, eu acho que você entendeu tudo. Desde Platão a coisa não mudou muito. Se você quer comprar a história da liberdade, compre o platonismo também. Para que você possa falar em autossuficiência, autonomia, autodeliberação, autoajuda, você tem que se colocar acima do mundo, porque no mundo da vida tudo está entrelaçado. Tudo está determinado por causalidades externas a nós. Então, para você se apresentar como criador de si mesmo, é preciso que você tenha alguma coisa que escape à matéria dentro de si. É preciso mesmo que você conte com alguma imaterialidade. É preciso que você conte com a alma, para que a alma não material possa nem ligar para as causalidades. Tem causalidades? Você está me agredindo? Você está me aborrecendo? Esta é a causa material? Mas eu sou alma, não sou matéria. Estou blindada em relação a você e posso deliberar generosamente na contramão da tristeza que você me impinge. Essa perspectiva de Platão não sai mais da pauta. Para mostrar o quanto Platão está bem acompanhado, o pai fundador da filosofia moderna, René Descartes, vai suspeitar de tudo o que se sabe. Como todo pai fundador, precisa estabelecer uma ruptura radical com o passado. E René Descartes propõe a tal da dúvida metódica. Duvido, vou duvidar de tudo. Vamos ver o que resistirá à minha dúvida. E ele começa duvidando, primeira coisa que todo racionalista filósofo duvida, dos sentidos. Tenho que duvidar dos sentidos, porque os sentidos já me levaram ao erro. Se os sentidos já me levaram ao erro, podem me levar ao erro a qualquer momento. O sol e uma moeda têm o mesmo tamanho, dependendo da posição em que se encontram. Descartes duvida também das quimeras, aquilo que hoje eles chamam de livre associação de ideias. Descartes observa que quando pastelamos, e o termo pastelar é um termo sofisticadíssimo para dizer estou de bobeira e os pensamentos vêm à minha cabeça. Quando pastelamos, isso é muito parecido com o sonho.
E Descartes diz algo fantástico para quem viveu no comecinho dos 1600. Ele diz: as nossas quimeras e os nossos sonhos falam muito mais sobre nós do que sobre o mundo que supomos conhecer. Tenho que desconfiar das quimeras. Quanto às certezas matemáticas, também desconfio. E aí você se surpreende. Afinal de contas, deve ter tido notícia que Descartes talvez tenha sido o mais importante matemático da história. E por que ele duvida das certezas matemáticas? O argumento é fascinante e cheio de ironia. Se as pessoas que eu conheço têm tanta razão quanto eu, e fazem matemática como fazem, é possível que eu também só tenha dito besteira. Porque as pessoas, quando erram, quase sempre não se dão conta de que estão equivocadas. Quem garante que eu estou certo? Então Descartes diz: duvidei, 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 e nada resistiu à dúvida. Perspectiva cética por excelência. Nada é absolutamente certo. Botou o paletó e foi embora. Ia indo para casa. Nessa época ele morava em Amsterdã. Provavelmente fazia frio. E de repente ele voltou. Espera aí, meu amigo. Existe uma certeza. Porque se eu duvido das percepções da experiência sensível, se eu duvido das quimeras, se eu duvido das certezas matemáticas, existe algo de que eu não posso duvidar. De que eu duvido. Portanto, eis aí a grande certeza a partir da qual surgem todas as outras conclusões da filosofia cartesiana. A filosofia de Descartes funciona assim: eu duvido, logo, se der para amarrar em eu duvido, tudo bem, é confiável. Se não der para amarrar em eu duvido, não é confiável. Na próxima aula, demonstraremos: eu duvido, logo, Deus existe. Mas isto é na próxima aula. Na aula de hoje, Descartes nos propõe de que se eu duvido, algo duvida em mim. E isto que duvida em mim, esta substância duvidante, Descartes deu o nome de res. Res é coisa em latim. Res cogitans. Res cogitans. Substância duvidante. Afinal, duvido, logo sou. Traduziram por penso, logo existo. Horrível a tradução. Eu duvido, logo sou. Sou por quê? Porque duvido. E disso eu tenho certeza. Agora, quem duvida não é o meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo eu conheço pelos sentidos. E você se lembra que dos sentidos eu duvido. Portanto, quando eu falo de mim, eu falo de um corpo cuja existência eu duvido, e a isto eu vou chamar de res extensa, e falo de uma substância duvidante, de cuja existência eu não duvido, res cogitans. Portanto, eu tenho certeza de ser uma substância duvidante, não tenho certeza de ser uma substância extensa. Portanto, substância duvidante e substância extensa não são a mesma coisa. São autônomas, são separadas. Tanto assim, que quando a substância extensa se corromper, a substância duvidante não se corromperá. E eu continuarei pensando, tal como em Platão. A parte superior da alma segue viagem e nós não. Eu continuarei pensando sem corpo. Ora, dirá Descartes, graças a isso, a liberdade. Afinal de contas, se quem pensasse fosse o corpo, o pensamento estaria contaminado pela matéria.
e seria tão necessário quanto a queda de uma pera. Mas como quem pensa não é o corpo, e eu sou uma substância pensante, eu sou livre para pensar. Percebam que estamos todos de acordo, o nosso corpo, este deseja o que só poderia desejar. Este sente o que só poderia sentir. Este se inclina para o mundo que só poderia se inclinar. Se existe alguma liberdade, ela está no cogito. Um cogito imaterial. Um cogito que transcende a matéria e por isso está fora dos nexos de causalidade material. Para deixar claro o quanto Platão veio bem acompanhado, falei de Descartes, 1600. Por que não falar agora de Kant, 1800? Kant nos propõe uma fronteira consagrada na filosofia entre vontade e desejo. Qual a diferença entre desejo e vontade? O desejo, bem, é uma inclinação do corpo. O desejo é um movimento do corpo para o mundo de que carece. Afinal de contas, somos desejantes e desejamos do que carecemos. Desejamos quando não temos. Desejamos na falta. Desejamos na imperfeição. Então é claro que o desejo é o reflexo natural da imperfeição do corpo. Se o corpo fosse perfeito, não desejaria. Mas como o corpo é imperfeito, ele está o tempo inteiro procurando no mundo aquilo que o mundo possa trazer-lhe de satisfatório, de prazeroso, de complementar, preenchendo assim suas lacunas. Então é claro que o desejo é imanente à vida do homem. Porém, além de desejo, o homem tem vontade. Porque o desejo é a simples e pura manifestação no homem da sua natureza. Mas veja só, o conceito de vontade é a reflexão racional que o homem faz sobre os seus desejos. Em outras palavras, por que desejo e vontade não são a mesma coisa? Porque o desejo é a pura inclinação e a vontade é a deliberação racional para a vida em função deste desejo. Naturalmente, todos aqui sabem do que eu estou falando. Quantas e quantas vezes já desejaram alguma coisa? E quantas vezes já se determinaram no sentido contrário? Se quiserem, posso dar exemplos, mas acho que é desnecessário. Eu poderia partir de um risole de presunto e queijo até a uma professora de hidroginástica. Um amigo me convidou para fazer aulas de hidroginástica. Você pode imaginar o quanto a ideia de fazer aulas de hidroginástica na hora do almoço me traz excitação. Mas o amigo era insistente. E para não entristecê-lo, ou melhor, para parar de me entristecer com a sua insistência, eu fui. Uma instituição chamada Associação Cristã de Moços. Aluguei uma toquinha, uma sunga, um roupão, e ao 12:30 eu me apresentei numa piscina coberta no Centro Velho de São Paulo. Esperei com meus colegas de turma o início da aula.
a média de idade da turma era de 134 anos, ponto 7, comigo. Eu então olhava para o meu amigo Avelino e eu me perguntava: o que cargas d'água eu estarei fazendo aqui? A água era quente, é bem verdade. E eu parado, porque não faço nenhum movimento extra, esperei o início da aula. Foi quando a professora apareceu. Dotada de glúteos inenarráveis, destacados por uma bermuda de tecido autoadesivo, a professora determinou em mim uma inclinação irrefreável para o toque glúteo. Não sei se me acompanham. Fiz hidroginástica 1 ano e meio. E só parei porque a professora foi demitida. E durante as aulas eu me perguntava: por que eu não abordo a professora para agarrá-la aí mesmo, onde ela exibe? Você pode imaginar eu dentro da piscina, fazendo ginástica, e a professora, eu ia para a primeira fileira, e a professora, claro, sabedora dos seus predicados, ela desfilava. Durante 1 ano e meio, o toque glúteo não se deu. Kant explica: uma coisa é o desejo, e o desejo era claríssimo. A outra coisa é a vontade, o desejo submetido ao crivo da razão. E naturalmente, na perspectiva kantiana, eu devo ter pensado: vou agarrar a professora aqui, e amanhã é possível que em algum lugar alguém noticie: professor titular de ética da USP agarra a professora na Associação Cristã de Moços. E não pegaria bem, quer do ponto de vista familiar e pessoal, quer do ponto de vista profissional e público. Então, vitória da vontade sobre a razão. Glúteos virginalis, frustração, usina de recalques, triunfo de Kant, vitória da razão. Bem, eu citei 3 filósofos: Platão, Descartes e Kant. Todos eles estão na mesma linha, todos eles pertencem à chamada tradição filosófica. Platão, corpo e alma; Descartes, res cogitans e res extensa; Kant, desejo e vontade. O que é que há de comum nessas 3 reflexões? O homem é 2. O homem é corpo, e o corpo é isso mesmo: deseja, urina, come, tem sede, e vai correndo atrás do próprio rabo, vai buscando aquilo que falta, e sempre falta algo ao corpo. Mas o homem é também razão. E, portanto, graças à razão, o homem nem sempre faz a sua vida uma serva dos seus apetites. Eu termino essa primeira parte da tradição explicando por que eu disse que a parte superior da alma que está em você reflete em você. Ora, é preciso que entendam que no projeto de Platão, e eu aí digo Platão / Sócrates, a alma é uma instância pensante
e que já vem com todas as verdades absolutas. As verdades absolutas, como a aula perfeita, a ideia de galinha, a cidade perfeita e o teorema de Pitágoras. As verdades absolutas não estão em Júpiter. Elas estão na alma. Por isso, pela famosa teoria da reminiscência, Platão explica, num diálogo chamado Mênon, que você já sabe tudo. Ocorre que, pelo fato de ter nascido, não se lembra do que já sabe. Portanto, todo conhecimento é uma imersão, é uma busca dentro da própria alma das verdades que transcendem a história, transcendem a geografia, transcendem o fluxo dos tempos, das verdades absolutas, perfeitas e indiscutíveis. Então, quando você diz que filosofar é amar a sabedoria, perceba em que consiste isso. Filosofar é buscar trazer para a consciência, para usar um termo contemporâneo, aquilo que já está em você, mas fora da tua consciência. O filósofo, portanto, é aquele que faz uma investigação intrapessoal, porque as verdades não estão fora dele, mas estão dentro dele, cabendo então a ele conhecer-se a si mesmo. Palavra que dá início ao pensamento filosófico. Conhece-te a ti mesmo. O projeto socrático não passa disso. Amar a sabedoria requer que a sabedoria exista. Requer que a sabedoria já exista. E é preciso entender que a sabedoria não é esses conhecimentos que nós vamos acumulando, descobrindo coisas no mundo. Não! A sabedoria é um conjunto de verdades que já está em nós, cabendo-nos apenas em nós mesmos investigar e redescobrir, reencontrar. Muito bem. A perspectiva da liberdade como escolha da vida não acaba no século XVIII. No século XX, floresce uma maneira de filosofar que ganha o nome de existencialismo. Seus dois grandes nomes são o alemão Martin Heidegger e o francês Jean-Paul Sartre. Eu apresento aqui duas pequenas ideias para que entendam o que o existencialismo nos traz de bom neste tema. O primeiro grande jargão existencialista, peço que me acompanhem, é a ideia de que a existência precede a essência. Você pode anotar e dizer isso hoje à noite em algum bar. Mas não diga assim, dando a impressão que você aprendeu hoje. Diga como se você estivesse trocando de meia, no meio de uma frase. Do tipo, isso que você está dizendo é o que eu sempre falo, a existência precede mesmo a essência. Ora, por quê? Dentro da perspectiva existencialista, procure me entender. Não existe nenhuma natureza humana à qual devamos ser fiéis. Se o homem se define, ele se define pelo que ele faz. Se você preferir, ele se define por como ele existe. A filosofia existencialista, no fundo, dirá: quem é o professor Clovis? Longe de uma investigação de um eu interior, de uma natureza íntima. Não, a existência do professor Clovis é o seu grande elemento definidor. O professor Clovis é a aula que ele dá.
exista primeiro e eu te direi quem você é. E é, portanto, dentro desta perspectiva, que nós somos fundamentalmente livres para existir. Jean-Paul Sartre, em Araraquara, nas famosas conferências de Araraquara, propõe: eu não sou uma couve-flor. Claro que essa reflexão atende todos os níveis. Para o imbecil absoluto, claro, você não é uma couve-flor. Mas para quem tem um pouco mais de lucidez, o que ele quis dizer é que uma couve-flor, tal como o resto do universo, é o que só poderia ser. A existência de uma couve-flor é determinada pela essência das couve-flores. Em outras palavras, a couve-flor não delibera sobre a própria existência. A couve-flor não escolhe a própria vida. A couve-flor é o que só poderia ser. Mas ele não é uma couve-flor. Em outras palavras, o que caracteriza o homem é justamente o fato de que, diferentemente do resto, ele não é para depois existir. Ele existe para depois ser. E, portanto, não há nada a dizer sobre Clóvis antes dele viver, antes dele existir. O professor Clóvis tem 360 graus de possibilidades de ação. E é esta liberdade que dá a ele a possibilidade de fabricar a própria existência, definindo-se existindo, definindo-se vivendo. Quem não se lembrará do refrão do grande poema de Antônio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mais existencialista que isso é impossível. Porque o caminho a que ele poderia se referir são os determinismos da nossa natureza, no nosso caso, desprezíveis. O caminho da vida se faz vivendo, e a definição do eu se faz existindo, e a definição do professor se faz lecionando. Não há nada antes disso. É como, e a explicação é magnífica, é como se extraterrestres viessem conhecer o homem, olham de lá de cima e vão entender o que é o homem. Pergunto a vocês, qual seria o método científico transplanetário que permitiria ao extraterrestre conhecer o homem? Ver o que ele faz, olhar como ele age. E assim, nos relatórios existenciais de pesquisa, eles diriam: urinam de manhã, logo em seguida se sentam e fazem ruídos, depois escovam os dentes. Ou seja, constatariam que o homem é aquilo que ele escolhe para existir. Naturalmente, na perspectiva sartriana, esta possibilidade de livre escolha sobre a própria vida está longe de ser um mar de rosas. Daí a angústia existencial. Por quê? Porque ser livre para escolher a própria vida não é um direito, um privilégio, uma frescura. É uma condenação. Estamos condenados a ser livres. Não temos outro remédio. Mesmo aqueles que vendem a própria vida aos programas existenciais prêt-à-porter, de índole religiosa ou laica, mesmo aqueles que entregam a algum charlatão a prerrogativa de decidir sobre a sua existência,
Até esses tiveram que ser livres para abrir mão da liberdade, que é a sua, de escolher a própria existência. Até mesmo aquele que opta por fazer turismo em excursão teve que ser livre para fazer esta opção. Além disso, o que você vê é o que eu sou. Depois, se você quiser me definir, defina a partir da minha existência. Primeiro a vida, depois a definição. Primeiro a existência, depois a essência. Primeiro a liberdade para viver, depois o resultado da gestão da existência. Isso leva Sartre a propor o conceito de má-fé. E o que é má-fé? Má-fé é a postura existencial que adotamos de acreditar e fazer acreditar na falta de liberdade para definir a própria vida. Aquele que age de má fé é aquele que diz: ah, eu não pude fazer diferente. Aquele que age de má fé é aquele que levanta os braços e disse: eu não tive escolha. Aquele que age de má fé é aquele que quer tirar da seringa a responsabilidade dos próprios atos. E Sartre comenta, não sem ironia, que a má fé é o recurso dos fracassados. Porque quando você age e se sai bem, você diz: eu era livre, podia ter pisado na bola, mas matei na mosca. Agora, quando você faz merda, aí você diz: ah, eu sou vítima do cosmos, eu não pude fazer diferentemente. Falta de critério. Agir de má fé é eximir-se da responsabilidade absoluta que é a nossa pela definição de nós mesmos. E o que é mais lindo, e peço que me acompanhem aqui, quando agimos, quando existimos no mundo, não só definimos a nós mesmos, e portanto, não somos só responsáveis por definir a nós mesmos, mas quando agimos no mundo, somos copartícipes da definição da própria humanidade. É como diz Sartre, abro aspas, a humanidade jogasse holofotes sobre você, esperando que você haja para saber quem ela é. Porque o que é o homem? O homem não é nada além do que faz. Não há homens monstros, não há desumanos. O que há é uma sempre renovada definição de homem a partir da vida de todos os homens. A perspectiva existencialista, portanto, é a perspectiva que mais alto consagra a liberdade fundamental do homem para viver. Pois bem, eis aqui a metade da minha palestra. Até aqui procuramos mostrar, através de Platão, Descartes, Kant e Sartre, o time dos libertários. A partir de agora, a filosofia desconfiada. Afinal de contas, deixa eu ver se eu entendi bem. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, tudo é como só poderia ser, e eu não, porque eu tenho um negócio em mim que é imaterial. É mesmo, é? E se não for assim? Bom, se não for assim, eu sou só corpo. Então, cogitemos deste jeito agora. O homem não é mais dois. Substância extensa, desejante, material de um lado, substância pensante do outro lado. Não, não. O homem agora é um só. Só corpo. Ah, mas então se o homem é só corpo,
quem é que pensa? É o corpo. Ah, mas aí tem um problema. Se quem pensa é o corpo, todo o corpo participa do pensamento. É. Ah, mas aí tem um problema. A parte pensante perdeu a autonomia em relação ao resto do corpo. É. Ah, mas aí eu não sou mais livre para pensar. O que passa pela minha cabeça, o que entra na minha consciência, é o resultado das minhas alegrias, das minhas tristezas, das minhas frustrações, da minha angústia, de coisas que me escapam à consciência. É. Ah, mas aí não tem liberdade. Não. É a segunda parte da palestra. Para ser fiel ao método, eu começo com os materialistas gregos. O mais brilhante deles, Demócrito. Você me olha e diz, gozado, mas esse cara é muito menos conhecido do que Platão. Claro. Não é à toa que eu disse para você, aquilo que eu falei até agora, na primeira parte da minha aula, é o que nós poderíamos chamar de filosofia oficial. É a filosofia por excelência. É a filosofia consagrada. É a filosofia da linhagem Platão, cristianismo e idealistas. Descartes, Kant, Hegel, etc. E agora os materialistas? Esses nunca tiveram vida fácil. Esses sempre foram perseguidos. Esses sempre tiveram suas obras queimadas. Desses temos muito menos registros. Enquanto Platão, nós temos exatamente tudo o que ele escreveu. 35 diálogos e 10 cartas. Demócrito, que escreveu mais de 80 livros, só nos sobraram alguns versos. O próprio Platão propôs a eliminação física dos livros de Demócrito. Veja como os sábios também amam. Demócrito propõe que tudo no universo é matéria. E a matéria é consistida do quê? De átomos. Átomos e vazio. Ué, para que vazio? Para que eles possam se movimentar. Portanto, a matéria é constituída por átomos em movimento. Bem, você olha para o seu corpo e diz, nada demais. Mas quando eu digo que tudo é matéria, eu quero dizer também que o pensamento igualmente é matéria. Em outras palavras, o nosso corpo, segundo Demócrito, teria átomos mais vocacionados para a atividade intelectiva e átomos mais vocacionados para os movimentos ditos fisiológicos. Olha que legal. E ele diz mais, Demócrito, os átomos pensantes nunca agem sozinhos, mas eles agem agrupados com átomos relacionados ao resto do corpo, de tal maneira que tudo que passa pela sua cabeça tem a ver com o que você sente. Demócrito, contemporâneo de Platão. Naturalmente, essa perspectiva grega de Leucipo, Demócrito e depois Epicuro e a linhagem materialista vai encontrar na filosofia moderna um grande nome. O equivalente a Descartes no mundo materialista. Um certo Spinoza. E peço aqui que não me abandonem. Para Spinoza, o nosso corpo é dotado de uma energia que o mantém de pé. Esta energia que você vê fazer movimentar o meu corpo aqui, e esta energia Spinoza batizou de potência de agir. Hobbes, contemporâneo, já tinha chamado de conatus. Mais tarde, Nietzsche chamará de vontade de potência. E Freud, de libido.
Tesão pela vida. Professor Clóvis. Esse eu não conheço. Muito prazer. Eu sou o menos famoso porque não morri. Tesão pela vida é a potência de agir. Ora, o que acontece? Demócrito já tinha explicado. Os átomos se movimentam, os átomos se encostam e o choque entre átomos faz surgir uma energia que te anima. Quando os átomos não se movimentam mais, não há mais energia, não há mais potência de agir e morre-se. Naturalmente, o movimento dos átomos e a potência de agir é determinada na nossa trajetória pelos encontros que o nosso corpo mantém com o mundo. Portanto, se você ouvir alguém falar em encontro, você certamente sabe que se trata de um spinozano. A nossa trajetória é uma trajetória cujos pontos são encontros com o mundo. E o mundo, veja só, encontra o nosso corpo e com o nosso corpo mantém relação. Rapport, relação. Então o que acontece? A nossa vida é uma sucessão ininterrupta de relações com o mundo. Como diz Hobbes, o mundo não sai da frente. O mundo não sai da frente. O que troca é a parte do mundo que você encontra. Mas o mundo, esse não sai da frente. Em outras palavras, viver é relacionar-se com o mundo. E quem se relaciona com o mundo, a rigor, de um lado, age sobre o mundo, modificando-o, transformando-o, e assim podemos dizer que o mundo não seria o que é se nós não fôssemos. Poderíamos até dizer que o mundo não seria se nós não fôssemos. Mas também, e isso nos diz mais respeito, o mundo não para de nos afetar. O mundo não para de nos transformar. O mundo não para de agir sobre o nosso corpo, transformando-o e modificando-o também. E é por isso que somos fluxo. Corpo em fluxo num mundo em trânsito. Ora, quando o mundo afeta o nosso corpo, afeta a nossa essência de vida, que é a nossa potência de agir, a energia que usamos para viver. Ah, mas a nossa essência não é a alma imaterial? Era para Platão, mas agora, aonde só há matéria, a nossa essência só pode ser a energia que nos anima. Não é por acaso que os latinos já usavam o mesmo termo, alma anima, a energia que nos anima. Então é claro que a energia que num determinado instante nos anima, que é a nossa essência, nunca permanece a mesma. Por quê? Porque o mundo não sai da frente e não para de transformá-la, alterá-la, fazê-la oscilar. Então nós só podemos concluir que tem horas que a nossa energia aumenta, a nossa potência de agir aumenta. E nós chamamos isso de alegria. Alegria é a passagem de um corpo menos potente para um corpo mais potente. Passagem determinada pelo encontro que o nosso corpo manteve com um outro corpo no mundo. E assim, uma pamonha pode nos alegrar, o corpo de uma mulher pode nos alegrar, a leitura de um livro pode nos alegrar, e assim por diante, até uma palestra. Passagem para um estado mais potente do ser. Definição spinozana de alegria.
Naturalmente que esta energia vital aumenta quando o corpo que se relaciona com o nosso corpo compõe bem com o nosso corpo, se harmoniza com o nosso corpo. Mas nem sempre isto acontece. Muitas vezes o corpo que encontramos, o mundo que encontramos, decompõe. O encontro determina queda de potência. E aí entristecemos. A tristeza é a redução da nossa potência de agir determinada por um certo encontro com o mundo. Pois então, meus amigos, o que é que caracteriza a nossa vida? O que é que está por trás da nossa vida? O que está por trás da nossa vida é uma luta. A nossa vida, o resto é tudo besteira, o resto é tudo pretexto, o resto é tudo passatempo. O que está por trás de todas as nossas opções existenciais é uma resistência. Uma resistência, por isso Spinoza diz, existir é resistir. Uma resistência contra o mundo que entristece e uma busca desesperada pelo mundo que alegra. Uma luta pela vida, em suma. Ora, meus amigos, da mesma maneira que o corpo busca mundos que alegram, a parte pensante do corpo, que Spinoza chama de alma, mas essa não é transcendente e material, nada disso. Esta é matéria, esta é corpo. A alma também luta para contar com ela ou nela conteúdos alegradores. Da mesma maneira, preste atenção, que o nosso corpo, a todo instante, foge do que entristece e busca o que alegra. Isto acontece quando escolhemos um carro, uma casa, uma esposa, um amigo, ou quando fugimos de tudo isso. A nossa alma também, percebamos nós ou não, é uma instância de luta contra conteúdos entristecedores. E, portanto, a nossa alma é uma instância de resistência contra conteúdos que nos entristecem. A nossa alma é um esforço para retirar da consciência conteúdos entristecedores. Melhor definição de recalque, impossível. Eu acho que você entendeu que nesta mecânica material não há 1 milímetro de espaço para o livre-arbítrio. Por quê? Porque o nosso corpo, que é só matéria, faz o que só poderia fazer para proteger a sua potência, quer quando sente, quer quando pensa. Porque o pensamento é uma atividade do corpo, como qualquer outra, como o peristaltismo, como a circulação, como a respiração, etc. Spinoza então perguntará, mas por que todos acreditamos tanto no livre-arbítrio? Por ignorância. Ignorância do quê? Tanto o que sentimos, quanto o que pensamos, é rigorosamente determinado pela complexa teia de relações materiais que nos banha. Porém, nós temos uma ínfima consciência dessas causalidades, de tal maneira que passamos o nosso tempo vivendo e sentindo sem saber porquê, e pensando sem saber porquê. Eu vou mais longe, presta atenção. O mundo nos afeta de forma infinitamente mais complexa do que podemos nos dar conta. Isto é, temos consciência de uma ínfima parte
da complexa rede de afetos a que o mundo nos submete. Por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês e eventualmente alguém entediado me entristece. Então isso me chama a atenção. Mas ao mesmo tempo tem ar passando por aqui, tem esse chão, que coisa, há milhões de coisas me afetando aqui. Mas eu não consigo dar conta nem de uma singela parte dessas milhões de coisas. Então veja só, o resultado da minha vida, o que vai acontecendo com o meu corpo, vai o tempo inteiro indo além da minha consciência e da minha capacidade de identificar as suas causalidades. Portanto, vivemos um pouco sem ter condição de saber por quê. Vivemos um pouco tendo as verdadeiras causas do que sentimos e do que pensamos fora da nossa consciência. E isto é horrível. E para evitar a tristeza de não saber por que vivemos como vivemos, inventamos esta pataquada chamada livre-arbítrio. Como se fôssemos deuses. Como se estivéssemos fora do mundo. Como se não fôssemos submetidos à teia de causalidades em que tudo se encontra. O livre-arbítrio nos garante, talvez porque sejamos feitos à imagem e semelhança dele, que somos pequenos deuses de nós mesmos, criadores de nós mesmos. Tiramos a nossa vida do nada, tiramos a nossa vida da nossa pura invencionice. Só podemos acreditar nisso pela mais profunda ignorância da complexidade dos processos materiais que nos fazem, tal como uma pera, existir como só poderíamos existir. Livre-arbítrio como ignorância, perspectiva spinozana. David Hume, filósofo escocês. Estamos aí entre o século XVIII e o século XIX. David Hume vai nos dizer que a nossa potência de agir oscila quer pelo mundo que percebemos pelos sentidos, quer pelo mundo que nos vem à cabeça. David Hume vai nos ensinar, portanto, que o enfrentamento da razão frente aos afetos é um enfrentamento absurdo. A proposta kantiana de vontade triunfar sobre o desejo, ou a proposta pascaliana da razão triunfar sobre as paixões, é absurda. Por quê? Porque o desejo é energia, e a razão consome energia. Portanto, é completamente absurdo imaginar que a razão, que não é energia, mas precisa de energia para funcionar, possa deliberar contra o seu próprio combustível. Por isso, e quem já foi para spa sabe que é assim mesmo, depois de 3 dias sem comer, você fica bobo. Por isso, diz David Hume, toda vez que nós achamos que a nossa razão enfrentou e venceu os nossos afetos corporais, é porque nós não nos demos conta de todos os afetos que estavam envolvidos ali, e não percebemos que a nossa razão, a única coisa que faz é justificar aquilo que queremos com o corpo. Eu só poderia voltar ao exemplo da professora de hidroginástica. Vocês se lembram que eu passei 1 ano e meio sem manipulá-la? E naturalmente Kant já nos explicou o triunfo da razão. E David Hume diz, isto não é assim. Mas como não é assim? O meu corpo clama pelo toque glúteo. E eu não vou. E David Hume dirá, é porque você não se dá conta de um outro afeto que triunfa sobre o afeto do tesão.
E qual é esse afeto? Ah, é o afeto rei da vida em sociedade. O medo. Desse você não se dá muito conta porque ele te acompanha o tempo inteiro. Então, quando você vê um glúteo apetecível, você percebe muito bem a inclinação pelo toque glúteo, mas você não percebe o medo que já está com você o tempo inteiro. E porque o medo enfrenta o toque glúteo, e o medo ganha do toque glúteo, que você, pela razão, conclui, é melhor não. Não se trata de triunfo da razão. A razão nunca triunfa. A razão só indica o placar. Na complexidade dos enfrentamentos afetivos, a razão só indica o placar. E eu devo ser mesmo muito medroso. Porque para suplantar tanta inclinação glútea, é preciso mesmo ter um pavor do mundo. O que é o medo? O medo é um afeto. Já entendemos que o afeto é passagem do corpo A para o corpo B. O medo é um afeto triste. Já entendemos que afeto triste é quando o corpo A passa para o corpo B e perde potência com isso. Mas nem toda tristeza é medrosa. O medo é um tipo particular de tristeza. O medo é uma tristeza determinada por um conteúdo de consciência e não por um mundo encontrado pelo corpo. Como assim, professor? É isso mesmo. Você tem medo daquilo que você imagina, não daquilo que você vê. Ah, mas se eu encontro um tigre, eu tenho medo do tigre? Não. Você tem medo do que você imagina que o tigre vai fazer com você. O mundo te entristece. A imaginação te amedronta. Do outro lado, o mundo te alegra. A imaginação te dá esperança. A esperança está para a alegria, assim como o medo está para a tristeza. A esperança é ganho de potência determinada por um mundo imaginado, cogitado. A esperança, portanto, é sempre no desencontro, é sempre na falta. O terceiro nome desta fileira de pensadores é Nietzsche. Naturalmente, Nietzsche vai nos oferecer uma visão corrosiva do livre-arbítrio. A primeira ideia, nas chaves do castelo nietzschiano, aquele que quiser começar a ler Nietzsche, eu recomendaria vivamente começar pelo livro Crepúsculo dos Ídolos. É claramente o mais introdutório, o menos poético, menos hermético, menos abstrato, o mais sistemático. Nietzsche faz uma crítica ao niilismo. E o que é o niilismo para Nietzsche? Diferentemente de todos os outros filósofos que dizem o contrário, niilismo, para todo mundo, o que é? É falta de valores, falta de crenças, falta de referenciais. Para Nietzsche é o contrário. Niilismo é a crença em verdades absolutas, é a crença em mundos transcendentes, é a crença na imaterialidade. Mas por que chamar isso de niilismo? Porque Nietzsche entende por niilismo a negação do mundo da vida, a negação do mundo dos afetos, a negação do mundo da matéria, a negação do mundo da energia e da potência. Quem é o nihilista por excelência para Nietzsche? O cristão. Aquele que opõe o céu e a terra, aquele que opõe o absoluto e o relativo, aquele que opõe o imaterial e o material,
Outro nihilista, porque nem todo nihilismo é religioso, outro nihilista é o comunista. Sociedade sem classe, paraíso perdido, mundos imaginados, transcendências. Então é claro que Nietzsche vai associar o livre-arbítrio ao nihilismo. E Nietzsche proporá que todo aquele que propõe mundos ideais, todo aquele que propõe deuses, céus, paraísos e transcendências, propõe para compensar as suas frustrações. Em outras palavras, é a inadaptação ao mundo da vida, é o fracasso no mundo da vida, é o sofrimento no mundo da vida, é a tristeza atrás de tristeza, que faz com que o homem busque soluções que transcendam a este mundo, aonde se sofra tanto. Então é normal que o mundo transcendente seja um pouco o oposto do mundo da vida. Aqui, o que caracteriza o mundo da vida? Trânsito, fluxo, potência, corrupção, deixar de ser, energia contra energia, energia buscando mais energia, enfrentamento, conflito, luta, vitória de alguns, vitória dos poderosos, fracasso dos derrotados, muito mais derrotados do que vitoriosos. Isso é que caracteriza o mundo da vida. Por onde andei, aonde quer que eu tenha ido, a única coisa que eu vi foi uma grande vontade de potência. Luta por energia, luta por triunfo. Só que nem todo mundo ganha. E naturalmente, para aqueles que perdem recorrentemente, nada melhor do que um outro mundo. Um mundo estável. Olha que maravilha. Você está num mundo que é fluxo, que é impermanência. E você apanha. É normal que no seu louco delírio você invente um mundo das ideias. Primeiro atributo do mundo das ideias, parado. Não muda, atemporal. Segunda característica, um mundo justo. Claro, porque você acha que esse aqui é injusto, só porque você se ferra. Então quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado, quem se dá bem se ferrará, quem se ferrar se dá bem. E assim o paraíso é o eterno e universal saciador. Você que aqui se fode, não se desespere. Na transcendência, você terá uma merecida recompensa. E veja só, hein? Com uma vantagem. A vitória aqui é sempre transitória. Lá, permanente. Virgens loiras. Uvas, bonança eterna. E assim, nesse mundo ideal, nesse mundo que se caracteriza por ser outro, esse mundo que na verdade se caracteriza só por ser o mundo onde você não vai se ferrar, este é o mundo do livre-arbítrio. Este é o mundo que você não é como só poderia ser. Este é o mundo que você não é uma parte que encontra outra parte e luta e ganha ou perde como só poderia acontecer. Não. No mundo ideal, você escolhe. Você e Deus escolhem juntos como vai ser a vida. Não é bacana? Tem um filósofo da Baixa Idade Média chamado Pico della Mirandola, que diz numa oração chamada Oração pela Dignidade Humana, que o homem é coautor da própria vida com Deus. Não é bacana?
Assim deve ser o estupro do recém-nascido, uma obra a 4 mãos. Comenta Nietzsche. Nessa filosofia do martelo, o livre-arbítrio não só é ignorância, como queria Spinoza. O livre-arbítrio é mais do que ignorância. O livre-arbítrio é projeção, é desejo, é delírio. Delírio de quem não suporta o mundo da vida. O único mundo que é. O único mundo em que o mais forte ganha e submete, como só poderia ser o mais fraco. Spinoza, Hume e Nietzsche. 3 autores para falar de uma tradição filosófica que considera o homem uma parte do universo cuja existência é a única que poderia ser, porque em relação matemática com outras partes do universo. Na última parte da minha fala, na última subparte, eu chego no século XX e eu percebo que a discussão sobre a liberdade muda de tom. O homem, na filosofia do século XX, está inscrito num espaço público. E aí quem tira a liberdade do homem não é mais a cerejeira, o trovão ou o vento, mas a sociedade. No século XX surge o conceito de espaço ou esfera pública. E esse espaço ou esfera pública, você deve entender, não é um lugar, como já foi em Atenas, na Ágora. O espaço ou esfera pública é a possibilidade de debater sobre temas discutíveis por qualquer um. Temas que podem ser conversados por qualquer um, mesmo que não se conheçam. Você sabe que nos dias de hoje, mesmo não havendo a praça pública, existe o espaço público. Porque você fala de Lula versus Serra ou Aécio. Você fala de... Eu ia falar Cruzeiro e São Paulo, mas me revira um pouco. Você fala de aviões que desaparecem no mar. Então você percebe que eu não preciso, quando eu falar que barbaridade esse negócio do avião, explicar do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque existe uma temática compartilhada de discussão. Existe uma agenda pública. Você percebe então que se você quiser se relacionar em sociedade, se você quiser existir em sociedade, você não pode escolher as suas temáticas com liberalidade. Hoje eu vou sair por aí falando de que acabou a pasta de dente em casa. Ninguém vai falar com você. Existe uma agenda pública e esta agenda pública é definida pelos meios de comunicação. A revista Veja, num outdoor, propôs: leia a Veja ou você não vai ter com quem falar. Modéstia e humildade típicas do binômio publicitário-jornalista. Mas eles têm razão. Afinal de contas, você não é livre para escolher o tema que vai discutir. Porque o tema que vai discutir tem que ser discutível pelo outro. A agenda pública definida pelos meios de comunicação me faz pensar em alguns exemplos, e tem uns que eu particularmente adoro. Um deles é a modelo Lilian Ramos. Você se lembra que a modelo Lilian Ramos apareceu no cenário nacional em épocas de governo presidencial de Itamar Franco. A modelo compareceu a uma visita protocolar no Sambódromo, desprovida da sua indumentária íntima. Este assunto por si só não é público. Aliás, de público não tem nada. Mas um fotógrafo da revista Isto É, de baixo para cima, como a situação exigia, flagrou a falta de indumentária íntima da modelo.
Fotógrafo este que era, na época, meu aluno de ética no jornalismo. Tecnicamente perfeita a foto. No primeiro plano, a genitália da modelo, foto que serviria para estudos de medicina legal. No segundo plano, o Itamar Franco, que não tinha o seu ponto de vista e, portanto, sorria candidamente. No dia seguinte, sobre o que a sociedade debatia freneticamente? Sobre a revolução na República do Togo, crise no Banco Econômico ou sobre a genitália de Lilian Ramos? A resposta é óbvia. Não há liberdade para escolher temas. Estamos condenados a um mínimo denominador comum de assuntos sobre os quais podemos e temos que interagir. O que é mais grave, senhores, é que o jornalismo não detém o monopólio da agenda pública, muito pelo contrário. As pesquisas empíricas mostram que na cultura brasileira o produto da mídia mais agendado é a telenovela, da Globo, das 8. Não qualquer telenovela, a da Globo. Aquela que começa depois do Jornal Nacional. Portanto, de terça a domingo, o brasileiro fala mais sobre a trama de uma ficção do que sobre fatos. Na segunda-feira, a telenovela perde. Primeiro, porque no domingo não há telenovela. Segundo, porque no domingo há futebol. Além da telenovela, eu gostaria de trazer aqui à baila o caso do Big Brother Brasil. Porque a discussão sobre liberdade, ela não está mais na mão de metafísicos tipo Kant, Hume, Nietzsche, Descartes, Platão. Ela está na mão de pessoas que estudam concretamente a vida em sociedade. Pessoas que estudam a influência do coletivo sobre o comportamento individual. Quem hoje tem a legitimidade verdadeira para tratar da liberdade é um cientista que atende pelo nome de psicólogo social. Esta é a verdade. É este que mostra os limites da deliberação moral no seio da pressão do coletivo. Eu estava numa feira perto de casa, eu moro do lado do estádio do Pacaembu. Lá onde costuma jogar os representantes do Império do Mal. Eu estava numa feira que fica na frente desse estádio, onde eu moro, comprando tomates. Era domingo, era janeiro. Mês em que não se faz nada na universidade. Por isso eu comprava tomates para fazer molho, imagine você. Quando eu apalpava os tomates, uma senhora me cutucou, incomodativamente. Eu olhei, era uma senhora de estatura desprezível, e ela me perguntou: o senhor viu ontem? Ponto de interrogação. Se fosse um dia normal, eu diria: não tenho tempo para perder com a senhora. Como era férias, eu percebi que esta senhora se imortalizaria nas minhas aulas. Porque o senhor viu ontem é a própria ideia do espaço público. Não só ela acreditava que eu sabia do que ela estava falando, como ela não deu nenhum indicativo do que era. O senhor viu ontem? Eu então resolvi arriscar e disse: vi. Quem sabe no decorrer do diálogo eu descobriria. Então ela disse: que barbaridade, não? Eu falei: ah, senhora, eu não sei onde nós vamos parar. Pois é, e ninguém diria, ela disse. Olha, eu não diria mesmo. Nem me passou pela cabeça.
A conversa foi, a conversa veio. O japonês, vendedor de tomates, nos contemplava desconfiadíssimo. O olho mais fechado do que de hábito. Até que eu capitulei. E confessei a minha ignorância. Eu não sei do que a senhora está falando. E ela então me disse, do Tirso, ué. O Tirso era uma personagem do Big Brother da época. E eu disse, o Tirso. Aí então me interessou muito mais. Do Tirso. Em outras palavras, essa senhora achava uma obviedade que eu soubesse que o que estava passando pela cabeça dela era o Tirso. O que tem o Tirso? Você não viu? Eu falei, não. Você disse que tinha visto. Eu falei, eu vi uma porrada de coisa ontem, mas o Tirso eu não vi. Então, o Tirso ficou 24 horas sem escovar os dentes, o Bial mostrou. Não diga, não sei onde nós vamos parar, é verdade. O que estava acontecendo ali, meus amigos? Para quem quer falar de liberdade, não é? Eu estava tendo que conversar com essa senhora sobre os hábitos de escovação dentária do Tirso. Eu pergunto, quem é o Tirso? Ninguém. Fazendo o que na casa? Por definição, nada. Ninguém fazendo nada na televisão é objeto da agenda pública. Mas não é um objeto qualquer. É um tema político por excelência. Porque político é o que interessa a toda a polis. Você poderá perguntar, o senhor está forçando. Eu? 60 milhões de telefonemas no paredão? Telefonemas facultativos e pagos. Preciso dizer mais alguma coisa? A vitória de Lula se torna menor diante do paredão entre alemão e a alemoa, lá eu não lembro o nome dela. Você percebe então que estar a par das ocorrências do Big Brother acaba se tornando condição da existência em sociedade em certos universos. Naturalmente que você já percebeu que não é sobre qualquer tema que você pode falar. Naturalmente você já percebeu que para interagir em sociedade é preciso compartilhar temas que não é você que define. Naturalmente você já percebeu que a liberdade para existir em sociedade não é muito grande. Mas além dos temas, existe para que o espaço público possa acontecer, além dos temas e da agenda pública, temos que falar na opinião pública. Alguns apressados definem opinião pública como sendo a somatória das opiniões individuais. E assim, no jornal que você compra amanhã, terá sempre 34% dos mineiros acha isso, 42% dos paulistas acha aquilo e assim por diante. Mas, naturalmente, uma análise um pouquinho melhor nos permite concluir que a opinião pública não é o simples resultado de livres opiniões individualmente manifestas. Mas a opinião pública é causa determinante das opiniões individuais, vem antes. Como que a opinião pública pode vir antes das opiniões individuais? Pela mesma razão que Durkheim nos propõe, Durkheim, pai fundador da sociologia, filósofo mal adaptado no campo filosófico, que foi fundar a sociologia, criou seu próprio brinquedinho para poder ter destaque e se deu super bem. Como sempre acontece, sai da filosofia e monta o seu próprio jogo. O pai fundador da sociologia nos propõe que a sociedade é lógica e cronologicamente anterior ao indivíduo, ou seja, o sujeito é construído nas relações sociais. A sociedade não é o resultado de um contrato e de uma livre manifestação de vontade, porque a sociedade já existia quando você nasceu. Você é social antes de querer qualquer coisa.
É social porque é graças à sociedade que você pensa, posto que é a sociedade que te dá linguagem, é a sociedade que te dá a lógica, é a sociedade que te dá valores, é a sociedade que te dá tudo o que você precisa para emitir uma opinião individual. A anterioridade da opinião pública sobre as opiniões individuais corresponde à anterioridade da sociedade sobre os sujeitos. E é dentro deste quadro que a discussão sobre a liberdade agora é possível. Meus amigos, a psicologia social nos apresenta pesquisas acachapantes. Eu apresento apenas uma delas. Uma pesquisa da década de 50, proposta pelo pesquisador Salomon Asch. A pesquisa teve uma notoriedade que transcendeu os muros da universidade. É a pesquisa dos 5 pauzinhos, conhecida como The Largest Stick. A pesquisa, no meio de um monte de perguntas, o pesquisador apresentava 5 tracinhos, sendo que um deles claramente maior. No universo de respondentes, havia 49 atores e um efetivamente pesquisado. O objetivo é estudar a influência do coletivo, condição de vida no mundo, sobre o individual, supostamente livre. E a pergunta é: qual o tracinho maior? Veja que é uma pergunta de pura evidência, de pura constatação sensorial, que não cabe nenhuma dúvida. O tracinho maior era quase o dobro dos outros. Só que os 49 atores estavam instruídos para dizer que o pauzinho maior era outro que não o efetivamente maior. Entenderam? E o nosso herói pesquisado, no meio lá, foi vendo todos dizerem que o maior não era o maior. O laboratório é fantástico, porque joga a câmera no cara, vê a inquietação do sujeito, e ele tampa um olho, tampa o outro olho, olha de lado, começa a encarar as pessoas. E o pesquisador constatou que nesse contexto de manifestação social, que é o nosso contexto de vida, 8 de cada 10 entrevistados optou por concordar com o coletivo. Esses 2 ganharam um nome na psicologia social: personalidade assertiva. Pessoas que suportam melhor a pressão do coletivo. Pessoas cuja constituição suporta melhor a tristeza da desaprovação do coletivo. Mas concordem comigo, se numa pergunta imbecil como qual o tracinho maior, 8 de cada 10 já abrem mão da evidência, imagine no caso de uma eleição. Manifestação livre por excelência. Você tem lá candidatos com 40%, 35% e candidatos com 2%. Como é duro votar na Erundina. Fica evidente que as grandes candidaturas atraem os indecisos. Fica evidente que eu não quero perder o meu voto. E o voto útil é a tradução eleitoral da pressão do coletivo sobre o comportamento individual. Naturalmente, isso me faz pensar numa outra pesquisa, o comportamento religioso do aluno da USP. E o pesquisador, já sabendo desses problemas, adotou 2 critérios metodológicos. O primeiro, uma pesquisa anônima por questionário, em urna secreta, sobre a frequência a cultos religiosos. E a segunda, uma consulta numa bateria enorme de grupos de discussão. Não só você manifestaria publicamente a sua opinião, como debateria sobre ela. Pergunto a você, o número de alunos da USP que manifestaram a frequência regular a cultos das novas igrejas pentecostais foi idêntico nos 2 métodos? Naturalmente que não. Entende-se assim o conceito de Elizabeth Neumann de clima de opinião. Todos nós temos uma intuição de qual é a opinião dominante num certo universo. E a intuição na USP
é de que a opinião dominante é contra cultos religiosos, em especial esses. Mas a discrepância superou qualquer expectativa. Porque o número de frequentadores desses cultos foi 16 vezes maior nas manifestações anônimas. Ou seja, de cada 16 frequentadores, só um estava disposto a suportar a discussão sobre o tema no coletivo, no mundo da vida, nas relações sociais. A psicologia social mostra, então, o quanto nós estamos constrangidos a negociar a nossa própria identidade com aquilo que supomos ser a expectativa do outro. O quanto estamos obrigados a negociar a nossa própria construção identitária com aquilo que supomos represente a aprovação do maior número. E assim a professora Elizabeth Neumann, já no final do século XX, vai nos propor um modelo, o modelo da espiral do silêncio. Hoje em dia, modelo fabuloso para entender a questão da liberdade no mundo contemporâneo. Segundo a professora, um indivíduo que tem uma opinião que ele entende subjetivamente como minoritária, tende a se calar diante daquela temática, dando a impressão que aquela opinião é ainda mais minoritária do que é. E quanto mais minoritária a opinião, mais os seus adeptos se calam, numa perspectiva espiralada. Com isso você fabrica grandes unanimidades. Unanimidades em torno de Jader Barbalho, unanimidades em torno de Celso Pitta, unanimidades opinativas de gente que nunca viu essas pessoas, de gente que não tem a menor noção do que essas pessoas fazem ou fizeram, de gente que nunca acompanhou nada do seu trabalho, mas que só por uma questão de opinião pública manifestam apaixonadamente a sua adequada opinião individual. Que falar então da moda? Que falar então da escolha da indumentária? Que falar então do vocabulário, das palavras que usamos para nos comunicar? Que falar então da nossa maneira de andar, da nossa maneira de nos manifestar? O que falar da nossa existência? Talvez sejamos mesmo fundamentalmente livres, mas talvez também sejamos socialmente constrangidos pelo mundo social que nos cerca. Talvez sejamos livres no fundamento, mas escravos no cotidiano. Talvez o medo do isolamento, que é o nosso, o medo da desaprovação, que é o nosso, a angústia da desaprovação do outro que nos marca, nos tenha transformado, de fato, em alguém muito mais previsível do que nós, na nossa mais enlouquecida metafísica, sempre acreditamos ser. Bem, meus amigos, eu já passo de 2 horas falando. Numa primeira parte da minha aula, eu mostrei que o fundamento da liberdade em que acreditamos depende de algo de material em nós. Se você defende esta tese, defenda-a com coerência. Compre a alma e lute por ela. Se você acha que é só corpo, inscreva-se com o rabanete, o vento e o couve-flor. Você é o que só poderia ser. Naturalmente, o tema da liberdade não tem solução, porque a alma é indemonstrável, tanto na sua existência, quanto, sobretudo, na sua inexistência. Segundo, você se toma por rabanete ou por Deus, Criador da própria vida a partir do nada. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.
Valeu, obrigado. 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 Bem, vai aí o convite para que no dia 10 e 11 de julho possamos estar juntos